Olá, abençoados e abençoadas, espero que vocês estejam todos muito bem. Meu nome é Patrícia Oliveira, sou eu quem faço a narração e a edição dos vídeos. Minha imensa gratidão a todos vocês que se inscreveram no canal. Como comuniquei a vocês em um post, eu tenho espaçado mais os vídeos, lamento por isso, mas eu tenho uma otite severa e ela vai, ela volta. Meus ouvidos coçam, criam feridas e eu não consigo usar o fone de ouvido. Então, sempre que dá uma melhorada e eu tenho disponibilidade, eu venho e faço um vídeo para vocês. Outro comunicado que eu fiz a vocês é que eu mudaria um pouco o formato dos vídeos, mas sem fugir da nossa temática, que é a espiritualidade, a doutrina espírita. E eu quero sempre aqui estar trazendo para vocês algum conhecimento, algo que adicione à vida de vocês, que ajude a elevar a sua fé, que colabore com nossa reforma íntima e que mantenha sempre viva a lembrança em nossa mente de que somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Pessoal, tem palavras que eu vou dizer espaçadas no vídeo, tá? Silabicamente, para eu não ter problemas com o YouTube. Nesse vídeo eu quero falar a vocês sobre as catástrofes, previsões e o medo que isso tem criado nas pessoas. São tsunamis, terremotos, vulcões, e os dias de escuridão. São tantas informações, tantas previsões de coisas nada agradáveis. E eu fico observando a quantidade de visualizações que esses vídeos têm. Então eu percebo assim as pessoas se autoflagelando com esse tipo de conteúdo, absorvendo isso, e também a irresponsabilidade e a falta de bom senso de alguns médiuns que são adeptos, dizem ser adeptos da doutrina espírita, da reencarnação, e têm uma postura totalmente incongruente com os ensinamentos da doutrina espírita, com o que as obras trazem. Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês o porquê não faz sentido algum esse tipo de previsões. Eu espero que você fique até o final do vídeo, se atente ao que eu vou trazer aqui para você e depois você coloca no seu próprio jogo da razão, porque eu vou trazer aqui a vocês, é tudo baseado na doutrina espírita e nas obras da doutrina. E eu peço a vocês, por favor, se você gostar do vídeo, que você deixe o seu like, que você compartilhe com outras pessoas que se interessem por esses temas, que você que não é inscrito e caiu aqui, se inscreve no canal. Peço também a você que deixe o seu like, que compartilhe, porque esse canal ainda é uma criancinha e eu espero sinceramente que ele cresça bastante ainda. Então eu vou ficar muito grata a todos vocês. Uma das incongruências desse tipo de vídeo, aí trazido por médiuns, ditos conhecedores da doutrina espírita e estudiosos, é uma questão do Livro dos Espíritos, que está no livro 3, capítulo 10, no item Conhecimento do Futuro. Na questão 869, Kardec pergunta aos espíritos: com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? E eles respondem: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tende a acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que muitas vezes tu mesmo preparas, sem disso te dares conta, os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Como vocês podem ver, e está explícito, né, nessa resposta, que Deus não quis que nós tivéssemos o conhecimento do futuro, para que não houvesse interferências no curso da nossa existência, para que a gente não negligencie o presente e colabore naturalmente com os acontecimentos. Então eu digo a vocês, fiquem tranquilos, porque cada um vai estar aonde estiver de estar. E nesse momento, gente, não precisa ninguém ser um médium ostensivo para saber que as catástrofes agora, daqui para frente, vão se agravar.
E elas já vêm acontecendo há muito tempo, desde o início da transição. E bem pior do que essas catástrofes físicas do planeta são as nossas catástrofes internas, que nos acompanham onde quer que a gente vá. Temos de ter empatia, se colocar no lugar do outro. Quando você lança alguma coisa, joga no YouTube, é como jogar ao vento, gente. Você está jogando para milhões de pessoas de todos os tipos. Cada um de nós somos um universo. E tem pessoas que não têm estrutura emocional nem psíquica para poder estar assistindo essas coisas. E nós estamos em um momento que está tendo sim um pico de pessoas tirando a própria vida, de pessoas ansiosas, depressivas, com crises de pânico, pessoas que ainda carregam dramas e pressões da quarentena por conta daquele bichinho que vocês sabem qual é, que eu não posso dizer. E são milhares de encarnados que vêm já com uma tendência a tirar a própria vida, com predisposição para depressão. E tem tido um aumento enorme no número de pessoas que estão tirando a própria vida. Daí uma pessoa já entrando num estado depressivo, ou já nesse estado deprê, se é que vocês me entendem, ou com pânico, entra no YouTube e olha lá o título, Tsunami no Brasil. E essa pessoa mora no litoral. Ela abre o vídeo e alguém lá dizendo a ela, vai ter um tsunami, a tsunami virá, saia do litoral se puder. Vamos nos colocar no lugar dessa pessoa. Olha, só quem já teve a depressão ou a síndrome do pânico sabe o como é difícil essa situação, essa luta interna com você mesmo. Eu tive uma deprê pós-parto e acabou se tornando uma síndrome do pânico. E eu padeci disso durante 9 longos anos. Voltando ao nosso exemplo, então você veja que a pessoa acessando esse tipo de conteúdo, isso pode agravar muito o problema dela, dependendo da situação, levando até a pessoa a tirar a própria vida. E eu não falo só de uma pessoa que esteja sensibilizada, mas, pessoal, isso não acrescenta nada à vida de ninguém. Se você parar para pensar, não soma em nada, muito pelo contrário. Mesmo que você diga, não, eu estou bem, eu estou equilibrado, eu vou ver isso e nada me acontece, eu fico bem. Olha, por mais que você diga que não, sempre vai ficar um resquício dentro da sua mente. Tudo que a gente absorve, que a gente conecta, acaba refletindo, de alguma maneira. Vou ler para vocês aqui o trechinho de um livro intitulado Pela Verdade. A ação do espírito sobre a matéria. O autor é Luiz de Matos. Veja o que ele diz. Os ansiosos estressados visitam 5 vezes mais médicos que uma pessoa normal. O sintoma crônico do medo está gerando problemas físicos e emocionais, tais como infarto do miocárdio, úlcera e insônia. Essa síndrome repercute no organismo de várias maneiras. No cérebro, pode provocar insônia e depressão. No coração, surgem as arritmias e a hipertensão. O sistema endócrino pode sofrer baixa taxa de açúcar no sangue e problemas com a tireoide. No sistema gastrointestinal, indigestão e colite. Portanto, o estresse do medo desenvolve a úlcera, a ansiedade, as tristezas e os pânicos. O medo patológico é um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Todos que se aprofundam no estudo do nosso ser espiritual têm a consciência de que tudo que se passa no nosso campo mental, no nosso corpo perispiritual, acaba refletindo no nosso corpo material. Isso é fato. E vocês viram que ele cita a tireoide. E eu, quando eu tive o pânico, eu acabei tendo um tumor na tireoide. Eu não tenho mais a glândula. Eu tenho, assim, vamos dizer, 3% da minha glândula.
Então esse vídeo aqui fica como um alerta aqui para vocês e outras coisas mais que eu tenho a dizer, mas é um alerta, gente, porque presta muita atenção no tipo de conteúdo que você consome, porque tem certas coisas que é como consumir uma tacinha de veneno. Você acaba colocando um monte de caraminholas dentro da sua cabeça, coisas que não vão te trazer nenhum tipo de benefício. E eu digo assim, não só nesse tipo de conteúdo, mas eu digo assim, é música, tá? Filmes. Procurem coisas que elevem a sua vibração, porque assim você sintoniza com bons espíritos, com coisas boas, você vibra nessa sintonia e você colabora com a boa vibração do planeta. Algo que nos traga expectativas, preocupações, ansiedades, nós devemos evitar. E tem os médiuns que dizem assim, não, eu estou querendo te alertar. Mas vamos aqui, gente, olhar isso de um outro ângulo, tá? E se perguntar, mas alertar para quê? Vamos ver se faz algum sentido realmente isso. Algum de nós pode afirmar com absoluta certeza de que daqui 10 minutos, 2 horas, daqui um dia, ainda estará aqui encarnado? E a resposta é absolutamente não. E para aqueles que creem na imortalidade do espírito, na reencarnação, o acontecimento do desencarne é algo absolutamente normal, assim como nascer. Nossa vida é uma só, ora encarnados, ora desencarnados. E na experiência carnal, nós estamos sujeitos a se deparar com qualquer tipo de adversidade, a qualquer momento, de maneira surpreendente. Como diria minha avó, para morrer basta estar vivo. E ninguém morre na véspera. E não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento do nosso Deus e Criador. Esse tipo de alerta te serve para quê? Você vai dar um olê na morte? Você vai se esconder? Não tem como. Veja só o que diz o Livro dos Espíritos. No livro 3, capítulo 10, no item Fatalidade, questão 853, Kardec pergunta: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E eles respondem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. E o Kardec pergunta: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E eles respondem: não, não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da sua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Como consta então no Livro dos Espíritos, não tem como nós escaparmos do momento da morte. E nem tampouco vamos partir antes da hora, a não ser, é claro, as pessoas que tiram a própria vida, mas isso é uma outra questão. Mas tudo segue o seu curso como tem de ser. E como eles citam aqui, se não for o seu momento, você não perecerá. E nós temos milhares de exemplos, e realmente temos quantos naufrágios, acidentes aéreos, que falecem aí 100, 150 pessoas, e às vezes tem um sobrevivente. E por que ele não faleceu? Porque ele era algum privilegiado? Não, porque não era o momento dele. E com certeza uma experiência dessa que ele passou deve ter tido muita valia na vida dele. Assim também como muitas pessoas, gente, estão num leito de hospital, hoje estão super bem, amanhã estão num leito de UTI, e os médicos desenganam, falam: olha, chama a família, fala: preparem-se porque não vai passar dessa noite. E surpreendentemente a pessoa se recupera, tem alta, vive aí mais 10, 20, 30, 40 anos.
E a medicina dos homens, sem nenhuma explicação, chama de milagre. Eu mesma sou uma que foi desenganada aos olhos da medicina humana e estou aqui, isso já tem mais de 15 anos. Assim também como há casos de pessoas que saem para viajar, sofrem acidentes, se tornam paraplégicos, ficam numa cama, num leito, e vivem ali 20 anos, 30 naquela situação, pessoas que se queimam, têm o corpo queimado, muda totalmente a sua vida, a sua aparência, outros perdem a visão. Jovens com a vida promissora, cursando faculdade, cheio de amigos, e de repente, por uma fatalidade qualquer, o indivíduo retorna ao plano espiritual. Pessoas que perdem toda a sua fortuna da noite para o dia. Então nós estamos sujeitos a qualquer situação aqui. E nós temos de estar preparados para qualquer coisa, para o enfrentamento de qualquer situação. E muitas dessas situações foram impostas por nós mesmos. Foi um pedido nosso. E muito geralmente, uma prova, uma expiação para a quitação de um débito. As possibilidades são infinitas e nós devemos lembrar, pessoal, que nós somos ainda espíritos bebezinhos. Nós acabamos de sair de mundos primitivos. Dentro da escala evolutiva, nós estamos num mundo ainda de provas e expiações. Nosso planeta ainda não fez a transição para um mundo de regeneração. E a única maneira e caminho para a gente passar por qualquer situação adversa com um mínimo de serenidade e equilíbrio é focar no conhecimento de si mesmo e na reforma íntima, adquirindo e expandindo virtudes, paciência, tolerância, resignação, indulgência, coragem, determinação, desapego, humildade e todas tantas outras virtudes que Jesus nos exemplificou, juntamente com a fé inabalável, porque é isso que nos traz sustentação para enfrentar qualquer adversidade. E se nós tememos a maneira como vai ser o nosso passamento, se vai ser através de uma catástrofe, seja de qual maneira for, isso não é tão relevante. Se vamos temer algo, nós devemos temer a nós mesmos, a nossa consciência quando retornarmos à pátria espiritual. Será que estamos cumprindo com os nossos objetivos, com aquilo que nos comprometemos? Estamos adquirindo créditos ou débitos? Porque a frustração e o arrependimento que se sentem por ter tido a oportunidade de estar aqui e não ter tido sabedoria de aproveitar, em todas as obras que eu estudei, todas são unânimes, de que isso sim vai doer e vai doer bastante. Algo que também eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês observem. Vamos citar aqui Chico Xavier, Raul Teixeira, Ivone Pereira do Amaral, Divaldo Franco. Esses médiuns, tá? E os espíritos, a espiritualidade que trabalham com eles. Reparem que as mensagens de André Luiz, através deles, de Joana de Ângeles, de Dr. Bezerra de Menezes, de Emmanuel, perceba que as mensagens trazidas por eles são sempre de cunho moral. Não se tratam de previsões, são sempre mensagens nos alertando e advertindo para a nossa reforma íntima, para a aquisição das virtudes morais, para podar as mazelas, para o conhecimento de si mesmo, daquilo que Jesus nos disse, sede perfeitos. E trazendo aqui algo para nos dar um choque de realidade, do que eu disse a vocês, de que somos bebezinhos diante da escala evolutiva. Na Revista Espírita de março de 1858, fizeram uma entrevista com um habitante de Júpiter, que se chamava Bernard Palissy. E essa entrevista é dividida por temas. E na parte do tema Estado Moral dos Habitantes, eles perguntam ao Bernard, na pergunta 67, se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter,
que posição ocuparia? E ele responde: a que entre vós é ocupada pelos macacos. É chocante, né? Mas essa, gente, é a nossa realidade dentro da escala evolutiva. Isso porque Júpiter não é absolutamente o mais perfeito dos mundos. Há outros e outros aí desconhecidos que são muito mais evoluídos ainda no ponto de vista assim, físico e moral. Diante de todos os fatos que eu expus até agora, se nós queremos estar numa próxima experiência reencarnatória em um mundo de regeneração, nós devemos focar muito na nossa reforma íntima. E eu sempre vou bater muito nessa tecla, reforma íntima. E também o conhecimento de si mesmo. Porque o conhecimento de si mesmo é fundamental para você saber o que é necessário para melhorar, o que precisa ser descartado, o que precisa ser adquirido, para que você se torne alguém melhor. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E eles respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E por agora é isso que eu gostaria de dizer a vocês. Então digo, gente, se trate bem. Cuidado com o que você consome, tanto fisicamente como espiritualmente. Cuide do seu psíquico emocional. Tente sempre estar com a vibração elevada, vibrando em coisas boas. Faça o seu melhor dentro das suas possibilidades. E o que não estiver dentro das suas possibilidades, confie a Deus, que Ele sabe de tudo. Confia ao seu mentor espiritual, que te conhece, que vai te dar todo o amparo. No próximo vídeo, eu quero falar a vocês sobre essa nossa conexão com a espiritualidade, com o nosso mentor espiritual e de como se blindar dos ataques dos irmãos que ainda estão equivocados, presos à erraticidade, praticando mal, né? E é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Se você quer que eu traga algum assunto aqui, deixa no comentário. Se você gostou, por favor, deixa seu like, compartilha, tá bem? Eu vou ficar muito grata. Tudo de bom a você. Que Deus te ilumine sempre. E até a próxima.